Acontecimentos mais importantes do dia. O ex-ministro da Cidadania e presidente do PL na Bahia, João Roma, destacou que existe um cenário em que o PT, que já controla os governos federal e estadual, pretende também avançar no controle das principais cidades baianas, tema inclusive que ficou de ser discutido em reunião da Executiva Nacional do PL no início do mês de julho, ainda sob o impacto da decisão do Superior Tribunal Eleitoral, que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Roma tem destacado que o principal objetivo da sigla em Vitória da Conquista, por exemplo, é desenvolver um projeto para a cidade, fomentar novas lideranças e ter candidatura própria para a disputa da prefeitura local no ano que vem. Em relação às outras principais cidades baianas, inclusive Salvador, no que diz respeito ao cenário de candidatura própria do PL, a gente conversa agora com o ex-ministro da Cidadania e presidente do PL na Bahia, João Roma, conosco mais uma vez aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo mais uma vez. Seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. Bom dia a todos os ouvintes do Issa Bahia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto Marques. É uma alegria muito grande para mim poder voltar a esse seleto programa e conversar sobre o futuro de importantes cidades, o futuro da Bahia e do Brasil. Levando em conta a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, João Roma, como é que o PL pretende lidar com a possível dispersão dos votos daqueles que o apoiavam e buscar novas bases eleitorais para fortalecer o partido nas eleições municipais do ano que vem? Jefferson, acho que a maior preocupação do PL não é exatamente com a dispersão desses votos, até porque você observa que esse espectro do eleitorado, né, se mantém muito unido, né, em defesa das bandeiras, que representaram quase 50% do eleitorado nacional. A nossa maior preocupação é com a segurança jurídica no Brasil. Você claramente verifica 2 pesos e 2 medidas, um processo eleitoral onde você viu o principal jogador completamente comprometido, pessoas que fazem o judiciário, né, com declarações extremamente inoportunas, para não dizer desmerecedoras da própria toga ou do judiciário brasileiro, da defesa das nossas instituições, da nossa estrutura republicana, né, que é tripartite, que precisa ter harmonia, mas não pode ter uma supremacia de poder, como hoje você verifica. E não me refiro à instituição, me refiro a esses personagens que têm atuado dessa forma. Então, acho que o principal dever nesse momento, né, do PL, que elegeu a maior bancada de deputados federais, foram 99 deputados federais, o que faz do PL o maior partido do Brasil, é justamente deixar isso muito claro para a população e ficar em defesa, não é, desse nosso atributo, né, de buscar a segurança jurídica, pois nenhum país consegue se desenvolver, oferecer dignidade aos seus habitantes, se não tiver pelo menos essa segurança jurídica, o que garante desde a liberdade do cidadão, não é, até o pressuposto de investimentos. Como fica a imagem do Brasil quando se vê que numa canetada de um personagem do judiciário tudo pode se mexer? Então, acho que esse é o principal ponto que nós estamos envolvidos. Quando o próprio presidente Bolsonaro, desculpe, ele sempre coloca e já pressentia, né, a manobra para atacá-lo. Ele foi muito claro e disse, olha, eu posso até estar inelegível, mas eu continuo sendo um grande eleitor no Brasil. Então, a figura do Bolsonaro e o bolsonarismo, de uma forma geral, ou a estrutura de direita, né, que despontou no Brasil, né, especialmente através da figura do presidente Bolsonaro, isso não vão conseguir calar. E isso está muito claro, né, e abraçado pela população. Quando o senhor considera uma suposta insegurança jurídica no Brasil, está querendo dizer que, mais uma vez, muitos devem caminhar suspeitando da veracidade, da segurança das eleições no ano que vem, a exemplo do que aconteceu nas eleições presidenciais passadas? Olha, eu sempre sou muito comedido, né, em relação à questão específica das urnas eletrônicas, né, pois eu gosto de abraçar um sistema com credibilidade. Então, o que eu me apego não é exatamente colocando as urnas eletrônicas em xeque, mas sim o processo eleitoral
né, que claramente você observou um juiz que apitava com duas regras, né, e duas posturas. Para um candidato valia tudo, para o outro não valia nada. Não poderia se chamar Lula de determinado adjetivo, mas poderia se chamar Bolsonaro de outro. E isso tudo interfere no processo eleitoral. Então é como você chegar num estádio de futebol e ficar reclamando do placar eletrônico. Não, o que estava errado era o juiz em campo, que não estava sendo defensor da legalidade e da justiça perante uma disputa tão importante para os brasileiros. João, tem um ditado popular quando diz que alguém está perdido, procurando rumo, diz que quem tem boca vai a Roma. Para as eleições do ano que vem, tem muita gente indo a Roma, meio perdido, querendo encontrar um rumo, para saber como é que se posiciona no ano que vem? Eu acho muita gente querendo encontrar um rumo. Não é? O que se observa hoje é que, como eu disse, o PL passa a ser uma agenda muito cobiçada, pois uma vez que a estrutura eleitoral se dá baseado no número de deputados que cada partido elege, apesar de Bolsonaro não ter sido eleito presidente da República, o PL elegeu o maior número de deputados federais do Brasil. São 99 deputados federais de um total de 513. O que significa, né, que nas próximas eleições municipais e nas eleições gerais de 2026, o PL, enquanto legenda sozinho, passa a ter quase 20% de todo o tempo de rádio e TV, além de recurso de fundo partidário, uma grande estrutura partidária. Então, naturalmente, né, para as disputas nas eleições, isso é um papel estratégico. Vou fazer uma pergunta aqui, porque no ano passado o senhor foi candidato, houve aquela polêmica toda em torno da declaração, da autodeclaração do ex-candidato ACM Neto sobre sua condição de pardo. Isso pautou a campanha durante muito tempo e está em vias de entrar em discussão aí a tal da PEC da anistia, para passar um pano na cabeça de todo mundo que meteu a mão nas cotas de gênero ou cotas étnico-raciais, etc. O senhor é presidente de um partido e lidera uma bancada aqui na Bahia. O senhor tem 2 deputados federais, sua esposa e o deputado Capitão Alden. 3, o deputado João Gabacelar também. Perdão, o João Gabacelar também, 3 deputados. Por muito pouco também não elegemos o deputado Porciúncula, né, que com um pouquinho mais de legenda nós conseguiríamos 4 parlamentares. Mas o PL é a favor também da PEC da anistia? O senhor pessoalmente apoia a PEC da anistia? Olha, o que eu não gosto muito é dos apelidos que são dados a determinadas legislações no Brasil. O que às vezes faz com que determinados temas já recebam um julgamento, né, do público em geral, como, por exemplo, uma medida para você regulamentar a questão dos insumos no campo. Aí batizaram de PEC do veneno, do agrotóxico e por aí vai. Abstraindo do nome dessa PEC. Por aí vai. Mas o que é que eu acho que é importante? É importante você defender o que é a premissa da lei, mas você assegurar a segurança jurídica. E o que é que se observa no Brasil? Muitas vezes, por detalhe, o judiciário, nesta maneira que tem operado, ele está utilizando as vírgulas da legislação, como foi o caso da cassação do mandato do deputado do Paraná, o ex-procurador, e várias outras medidas, como é o caso também de você deixar Bolsonaro inelegível por ele ter feito uma reunião com embaixadores no Palácio do Planalto, uma vez que Dilma Rousseff, que foi impeachmentada como presidente da República, tem seus direitos políticos, tanto que disputou a eleição, e o próprio ex-presidente Lula, certo, que tinha sido condenado em 3 instâncias, estava cumprindo pena, está com seus direitos políticos, tanto que foi eleito presidente do Brasil. Então, eu acho que são importantes, as medidas que são avanços legislativos, apesar de eu não gostar de tantos regramentos que fiquem, no caso, separando setores e classificando parte da população. É fundamental que nós tenhamos políticas de promoção e estímulo a alguns setores, como é o caso, por exemplo, da cota das mulheres, que nós tínhamos até de sobra dentro do PL. Mas é fundamental que, após o período eleitoral, consiga-se fazer uma concertação, digamos assim, onde as premissas, ou seja, a vontade, o acessório, o que eu digo, que eu quero me expressar aqui, o acessório não pode prejudicar o principal. E qual é o principal, ao meu ver? É a vontade da população. E volto a falar do caso do deputado do Paraná, que foi eleito com mais de 300 mil votos e por uma interpretação diversa, certo? Mas Perdeu no caso mandato. da lei da ficha limpa, né? No caso, outra legislação, que se aplicou por analogia.
Nessa legislação específica que você diz, o PL tem, né, é um partido que tem muitos setores internamente. A deputada Soraya, do Rio de Janeiro, inclusive, é uma deputada que tem sido a porta-voz, inclusive, dos direitos das mulheres. Ela tem orientado isso, né, conversou, inclusive, com a deputada Roberta Roma, certo? E há, né, agora, dentro do parlamento, e isso é importante passar para a população, porque muitas vezes as pessoas não entendem determinadas nuances de parlamento. Então, por mais que muitas vezes você identifique, dentro de uma mesma medida, determinados pontos, às vezes existem negociações que são legítimas dentro do parlamento em temas específicos. Acho que o senhor tucanou um pouquinho, mas vamos lá. Falando de 2024, João Roma é candidato a prefeito de Salvador? É pré-candidato? Sou pré-candidato a prefeito de Salvador, tenho conversado com muitas pessoas, temos trabalhado também tentando chamar novos quadros para o partido. Isso que se comentou até na outra entrevista tem sido a nossa meta e a minha missão principal aqui no PL. Recompôs a relação com o ex-prefeito ACM Neto, seu diálogo com o prefeito Bruno Reis? Não voltei a ter contato com o ex-prefeito ACM Neto, não tem problema nenhum, quero que ele siga feliz e Mas está disposto a essa conversa? Não tenho nenhuma dificuldade de manter contato político, Jefferson. Eu mantenho contato até com outros partidos. Como ministro, por exemplo, eu recebi personalidades políticas, inclusive de partidos totalmente diversos. Não estou falando se o senhor tem ou não tem dificuldade. Tem interesse em conversar com a acho que nesse momento não temos temas específicos para estar tratando, até porque, pelo que eu entendi, ele não está na disputa da Associação de Salvador. Mas deve apoiar o prefeito Bruno Reis. Certo. Mas eu... E com o prefeito o senhor tem conversado? Conversei, inclusive encontrei com ele no último sábado. Não tratei de assunto relativo à Câmara. Certo? Tivemos 2 conversas amenas em ambiente social, certo? Mas fiz declaração pública que não tenho nenhuma dificuldade de conversar com o Bruno Reis. Eu conheço, né? Já trabalhamos juntos, lado a lado, na mesma sala, inclusive. Sei do seu empenho, do seu esforço, mas eu tenho uma responsabilidade maior hoje, que é justamente representar uma fatia do eleitorado que defende bandeiras, né, mais amplas, que almejam, na verdade, uma sintonia maior. Mas nesse sentido... E o que eu deixei muito claro é que o que deixaria naturalmente inviável, né, um possível entendimento entre o PL e o atual prefeito Bruno Reis seria justamente um alinhamento dele ao presidente Lula, né? Ele teve com o presidente, não me refiro especificamente à visita que fez, que eu acho que está no seu papel institucional, né? Mas uma vinculação político-partidária entre os dois inviabilizaria naturalmente o caminho do PL. Onde tiver o PT de um lado, o PL considerando que o União Brasil do prefeito Bruno Reis integra o governo, embora a bancada tenha sido dita independente, mas integra o governo, tem 3 ministérios importantes, inclusive no ministério. Isso cria essa dificuldade política? Como tinha no governo Bolsonaro, né? E teve candidato que não queria, né, abraçar o presidente Bolsonaro. Mas essa posição partidária nacional, eu acho que ela é pouco determinante na sucessão municipal. Tanto faz? Não, de forma nenhuma. Em geral, as eleições municipais tratam de assuntos locais. E o que se observa é que, e o que eu me refiro especificamente, seria uma coligação do União Brasil ou do apoio do PT ao prefeito Bruno Reis. E isso, naturalmente, nos afastaria. Enquanto tivermos em lados antagônicos em cada um dos municípios, eu me refiro a Salvador, é um caso, Feira de Santana, outro caso, Vitória da Conquista e vários outros, tantos grandes municípios na Bahia, Barreiras, que nós estamos discutindo, Paulo Afonso, Juazeiro, Itabuna. Temos grandes cidades, né, com importantes desafios. E o que é preciso observar enquanto PL é justamente uma contraofensiva em relação a essa estratégia do PT de querer simplesmente dominar todas as esferas de poder, que já está instalado no governo do Estado, já está instalado no governo federal e está, né, de forma determinada querendo pegar as grandes prefeituras do Estado da Bahia. E isso é um ponto que o PL tem que levar em consideração. Porque se o PT simplesmente vai ocupar todas essas estruturas de poder, você fica com a direita muito fragilizada para a disputa geral daqui a 3 anos. João Roma, levando em conta que, conforme o senhor mesmo destacou, né, a eleição municipal leva em conta muito as questões locais. E aí, considerando que grande parte do eleitorado está, de fato, de olho nas propostas dos possíveis futuros candidatos, o que o senhor tem para atender, por exemplo, a expectativa
em relação ao desenvolvimento econômico, sustentabilidade, segurança, que são 3 bandeiras muito valorizadas hoje em dia para enfrentar esses desafios, conquistar o apoio popular nas eleições do ano que vem? Jefferson, município nenhum vai conseguir resolver a questão da segurança se não tiver uma ação determinada do governo do estado da Bahia. O que se vê hoje é que o governo, já na 5ª edição de governo do PT do estado da Bahia, não tem conseguido sanar, até por questão de presença mesmo, estruturação das nossas forças policiais, uma invasão que a Bahia vem sofrendo em relação ao crime organizado. Então, isso vai muito além de uma ação da Prefeitura Municipal. O prefeito tem atribuições, sim, no quesito de iluminação pública, no quesito de anteparo social, no quesito de você conseguir aparelhar, né, o bom funcionamento dos serviços públicos. Mas a questão de segurança pública é um desafio que é talvez o que mais me preocupa em relação ao governo do estado da Bahia. Mas, voltando a Salvador, nós estamos falando da primeira capital do Brasil e que, de alguma forma, muitas vezes perde protagonismo para cidades outras, como, por exemplo, Fortaleza, você vê que tem avançado, não é? Isso perante, obviamente, outros fatores, quando você vê a Bahia, né, muitas vezes, nos decepcionando dentro do ranking nacional. Mas o que eu tenho defendido junto do nosso grupo e as coisas que nós temos conversado bastante é, sobretudo, a questão da liberdade econômica, pois o que nós queremos é fazer com que o estado da Bahia, né, em especial a sua capital Salvador, ela possa ser atrativa do investimento e um ambiente fluido para que as pessoas possam ganhar sua vida, para que as pessoas possam desenvolver as suas atividades. E muitas vezes, né, até pelo excesso, né, de meandros burocráticos, você vê isso sendo sufocado, inclusive até na capital soteropolitana. Então, nós temos desenvolvido estudos para que a gente consiga oferecer ao cidadão soteropolitano garantias, as premissas básicas para que ele possa, sim, avançar, ampliar os seus investimentos, atrair novos investimentos para que Salvador, de fato, possa brilhar cada vez mais. João Roma, presidente do PL na Bahia, ex-ministro da Cidadania, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima. Eu que agradeço, um forte abraço a todos os ouvintes do A Tarde FM. Tá certo, agora 10:10 na Tarde FM. Você está ouvindo Isso é Bahia.